Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Uma só coisa realmente importa nesta vida: a salvação das nossas almas. São Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Quem vai para o inferno vai com as próprias pernas. Todos aqueles que estão no céu estão por causa da misericórdia de Deus. Ninguém que chegou ao céu chegou batendo no peito: eu tenho méritos, abre a porta porque eu sou bom, eu mereço o céu. Não. Todos os bem-aventurados estão lá pela bondade, pela misericórdia, pelo preciosíssimo sangue de Jesus, vertido na cruz e atualíssimo às nossas vidas, pelo mistério da igreja e dos sacramentos. E quem está no inferno porque resistiu à misericórdia de Deus até o último segundo. Jesus disse uma vez para Santa Faustina que a perda de uma só alma lhe causa uma dor infinita. O pai não quer perder nenhum dos seus filhos, o pastor não quer perder nenhuma das suas ovelhas. E por que, meus irmãos, que nós corremos o risco de uma condenação eterna? Porque nós resistimos às graças de Deus, nos ensina Santa Teresa d'Ávila. Deus te dá a graça para que você seja um homem melhor, uma mulher melhor. Deus te dá a graça da tua conversão e da tua santificação. Deus te dá a graça de deixar uma série de coisas para trás. E por que que a gente resiste? A gente resiste porque a gente quer o prazer, a gente quer se dar bem, né? O pecado original, ele gerou uma desordem no nosso interior. Os santos padres chamam esta desordem de filáusia. Lá no livro do padre Paulo Ricardo, Um Olhar que Cura, na introdução ele explica isso com riqueza de detalhes, e é a filáusia que vai gerar as outras doenças espirituais, os vícios capitais. A palavra filáusia significa amor por si mesmo. A gente tem um amor tão desordenado por nós mesmos que a gente acaba se destruindo. E para que a gente parasse de esfaquear nós mesmos, Deus enviou o seu Filho muito amado para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. E depois do pecado original, qual que é a máxima do coração dos seres humanos? Foge da dor e busca o prazer, né? Esta é a máxima. Foge da dor e busca o prazer. Foge da dor e busca o prazer. Eu tenho a dor de acordar cedo, dói. Acordar cedo dói, levantar cedo dói. Por quê? Para uma pessoa acordar cedo, ela precisa dormir cedo, né? E a pessoa, para dormir cedo, ela começa a espernear para dormir cedo, né? Então a gente foge ali da hora de dormir e começa a ver coisas que não deve. Começa a especular um monte de coisa, aí dorme tarde. Dormindo tarde, acorda também tarde, ou então acorda cansado. Uma vez, São Domingos de Gusmão estava fazendo um exorcismo, e o possesso se manifestou, e ele disse: demônio, em nome de Jesus,
pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, do Sacratíssimo Rosário, eu te ordeno a dizer o que tu estás fazendo para destruir a minha congregação. Ele tinha acabado de fundar os dominicanos. E o demônio não falava. E ele, em nome de Jesus, pelo poder da Santíssima Virgem, do Sacratíssimo Rosário, diga porque Deus te ordena. Ele falou, eu faço duas coisas para destruir a tua congregação. A primeira é quando eles estão convivendo, no convívio eu faço um ficar olhando o defeito do outro. Eu faço um ficar alfinetando o outro. E aí o amor deles vai se esfriando no coração. E a segunda coisa que eu faço para destruir a tua congregação é tardar o repouso dos teus frades. Eu faço com que eles durmam muito adiantado, que eles durmam tarde. Assim, quando eles acordarem pela manhã, eles estão cansados, mal-humorados, irritados e não conseguem se concentrar. Dormir cedo para acordar cedo. O demônio disse para São Domingos de Gusmão que uma das armas que ele usa contra nós é fazer com que a gente durma tarde. Durma tarde. São Bento, que era um fundador, era um abade, abade significa isso, é um pai que tem um carisma muito forte. Ele fundou os beneditinos. Os beneditinos são gigantes na construção da civilização ocidental. E São Bento, que era um místico, mas um homem muito prático, ele percebeu algo muito interessante. Nos seus monges, lá no século VI, só os humildes dormem cedo. Só os humildes dormem cedo. Quem Deus ajuda, quem cedo madruga. Dormir mais cedo, fazer uma boa meditação antes de dormir, ler o evangelho do dia seguinte, na noite anterior, deitar em paz. Alguns têm o hábito de deitar, graças a Deus, eu tenho esse hábito desde o seminário. Depois que eu já rezei, eu deito, sempre deito de costa, de barriga para cima, e eu pego o meu rosário e começo a rezar ali para vir o sono. Isso traz muita paz para a gente. E se a gente dorme na graça de Deus, com a meditação bem feita, se a gente dorme rezando, a gente vai ter uma noite de sono restauradora. No dia seguinte nós vamos estar cheios do Espírito Santo, cheios de entusiasmo para fazer os deveres da nossa vida. O sono é tão importante que Santo Inácio de Loyola proibiu os jesuítas de fazer penitência de sono, a não ser que tivesse no momento de uma vigília. Porque o sono, ele é restaurador. Nós precisamos do sono para concentrar. Nós precisamos do sono para viver. Se uma pessoa fica sem dormir, ela morre. Ela fica desnutrida. Os seus hormônios, eles ficam todos alterados. Por isso que São João Bosco dizia, guri cansado, jovem cansado, é um cavalo para o demônio. Uma pessoa cansada, uma pessoa estressada, ela está apta a estar cada vez mais no caminho da perdição. Porque quando nós estamos conectados com o céu, nosso coração está cheio do Espírito Santo, nossa mente está cheia de luzes e as situações pecaminosas não nos derrubam. É isso que Jesus está dizendo nesta belíssima parábola dos justos e dos injustos, Uma parábola de Mateus 13 que fala do mistério do reino dos céus. Assim acontecerá no fim dos tempos. Mateus 13, 49. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Jesus está perguntando para você e para mim, compreendestes tudo isso? Então, queridos,
já foi inaugurado esse condomínio maravilhoso, onde tem mansões lindas, não precisa de muro, não precisa pagar energia, a água é potável, os teus vizinhos são maravilhosos, não tem violência, tem manjares maravilhosos, paisagens lindas, um lugar maravilhoso. Já foi inaugurado esse condomínio e já tem até gente morando lá. É o céu. E lá tem o teu lugar. João 14:2, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou preparar um lugar para vós e virei buscar-vos. Então, não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E uma pessoa que crê em Deus, ela precisa ser diferente. São João Paulo II dizia assim: a nobreza de sermos de Deus obriga-nos por natureza a sermos diferentes. Você não pode usar as mesmas roupas que as mulheres que estão aí no mundo, né? Vai lá no shopping, veja as mulheres passeando no shopping. Essa é a roupa de mulher, eu vou usar assim também. Não, a nobreza de ser de Deus obriga a senhora a ser diferente no modo de se vestir. O senhor que é homem, trabalhador, está lá na empresa, está lá na construção, está no trânsito, e todo mundo está ali xingando, os homens estão falando aquele monte de bobagem, né? Porque o homem gosta de falar umas bobagens, né? A gente percebe, de cada 10 palavras, 8 sujeira. Palavras de duplo sentido, de baixo calão, e a Bíblia diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 29, que nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra vã saia de vossas bocas. Em Mateus 12, 42, o apóstolo diz que Jesus vai pedir contas de todas as palavras que saíram da nossa boca. Então não podemos ser como as pessoas do mundo. Homens, não sejam cobiçosos. Homens, não sejam baixos. Homens, não sejam impacientes. Mulheres, não sejam sedutoras. Mulheres, não sejam Evas, ansiosas, orgulhosas. Pessoas que não perdoam, pessoas que não dão perdão. Nós precisamos ser bondosos. A bondade precisa acompanhar todas as nossas ações. Deus é amor, Deus é Pai, Deus é Filho, Espírito Santo, Deus é amor. O Espírito Santo é amor derramado nos nossos corações. Jesus disse a última palavra da vida dele, João 13, 34, ali no momento da sua despedida: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Romanos 13, 10, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Quando São Francisco de Sales, e termino, foi ordenado sacerdote, ele foi enviado para o lugar mais difícil de trabalhar, ao sul do lago de Genebra. E quando ele estava em Roma, perguntaram: o senhor vai ser padre aonde? Eu vou para tal lugar. Ali não tem nada que fazer, lá só tem protestante, lá não tem católico. E de fato, ele chegou no lugar, na cidadezinha, só tinha 100 católicos, só tinha 100. 10 anos depois, quando ele saiu de lá, só tinha 100 protestantes. E qual que foi a arma de São Francisco de Sales para converter as pessoas? Pregações? Não, porque não tinha ninguém para ouvir pregação. Como que ele fez para converter as pessoas? Bondade, amor. E é ele mesmo que dizia: uma gota de mel atrai mais abelhas do que um barril de vinagres. Não adianta ser ríspido, não adianta falar demais, não adianta fazer muito barulho, nós temos que ser muito bons. E um dia ele estava conversando com um protestante. Aliás, protestante não deixa a gente conversar, né? É só ele que fala, né? Faz uma pergunta, depois já faz outra, depois faz outra. É a técnica, é o método macabro de Calvino para deixar o católico ansioso e atrapalhado. Ele não quer dialogar, ele quer te desconcertar.
Então ele faz uma pergunta, você está respondendo, ele já faz outra, e depois faz uma terceira, faz uma quarta. A pessoa não está ali para dialogar, está para desconstruir a tua fé. E o protestante estava fazendo isso com São Francisco de Sales. Falando, e ele olhando com bondade e com paciência. Por fim, o protestante ficou irritado com ele. Falou: o senhor vai ficar aí me olhando até quando? Com esse olhar de bondade, com essa cara mansa e bondosa. Falou: meu filho, se você me arrancasse um olho, eu continuaria te olhando com bondade. O que aconteceu? Se converteu. Não foi por pregação, foi por amor, bondade. Deus é bom. Nós precisamos ser muito bons. Estou chegando de Garabandal, que experiência. Lá Nossa Senhora disse: vocês têm que ser muito bons. Uma gota de mel atrai mais abelhas do que um barril de vinagres. O céu é o condomínio dos bons, de pessoas como São Francisco de Sales. Nós temos que falar menos e amar mais. E amar não é difícil, porque nós somos criados à imagem e semelhança do amor. E por que somos tão atrapalhados? Porque nós queremos resolver o que é de Deus e não fazemos a nossa parte. Faça a sua parte, ame. Santo Agostinho diz: ame e faze o que tu queres. São Francisco de Sales dizia: a medida do amor é amar sem medida. O céu já está garantido. A providência de Deus jamais falha. E por que não está dando certo? Porque você está brincando de ser Deus, brincando de ser deusa. Aí não vai dar certo mesmo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.